Adivinha o filme? Alguém com altas habilidades e com um treinamento tático chega numa cidadezinha pequena, tenta viver uma vida normal por um tempo, mas lá acaba não só descobrindo, como tentando desmantelar sozinho ou sozinha uma organização criminosa. Esse pode ser o enredo de vários filmes. Se eu te falar que é um filme de 2024, por exemplo, você pode me dizer que é Matador de Aluguel, que é aquele filme com o Jake Gyllenhaal que está disponível no catálogo do Prime Video, ou pode ser também Alerta de Risco, que é um novo filme de ação que tá na Netflix com a Jessica Alba. Lembra dela? Ela tá de volta. Essas habilidades especiais que eu falei podem ser, se a gente voltar lá atrás na época do cinema de faroeste, né, quando os westerns eram muito populares nos Estados Unidos, a mão mais rápida do oeste, então poderia ser tanto um nativo daquele vilarejo que volta depois de um tempo, como uma espécie de filho pródigo, ou pode ser um homem sem nome, um desconhecido, um forasteiro que chegava lá e que era muito habilidoso com a arma na mão, né, nos confrontos, nos combates, e ele acabava lutando contra tudo e contra todos para livrar aquela cidade do mal, né, daquela criminalidade. Ou nos filmes de ação contemporâneo pode ser, por exemplo, um lutador de MMA, lá no caso de Matador de Aluguel, ou pode ser uma combatente na Síria do exército dos Estados Unidos, como a Jessica Alba vive aqui, a Parker, protagonista desse filme. E esse filme segue muito à risca a cartilha desse tipo de filme, né, que tem normalmente tramas muito novelescas, porque são cidadezinhas pequenas em que todo mundo se conhece, então tem muita coincidência. O traficante de armas, o traficante de drogas, o senador daquela cidade e também o xerife são todos ou da mesma família, ou amigos próximos, ou um trabalha para o outro, e todos estão de alguma forma relacionados com a protagonista. E esse tipo de história é tão batida que para o filme não ser genérico, não ser previsível e não ser esquecível, é muito difícil, e Alerta de Risco não consegue. Ele é essas três coisas. A Parker voltou do Iraque porque ela recebeu a notícia da morte do pai dela, que tinha lá uma espécie de mina, né? Ele administrava um restaurante em uma região desértica, muito isolada, como eu falei, numa daquelas comunidades muito pequenas que são comuns no interiorzão dos Estados Unidos. Uma granada explodiu com ele lá embaixo e existe uma investigação. Pode ser que ele tenha cometido suicídio, pode ser que tenha sido um assassinato, ou pode ter sido um acidente mesmo. Ela volta para ver lá o pai, né? Ela estava numa missão lá na Síria, como eu falei. Ela volta a se relacionar com algumas pessoas do passado dela, então o cara com quem ela ficava antes, uma família muito importante da cidade. E o primeiro problema do filme, na minha opinião, é que você precisa ter muita fé naquela história, você precisa suspender a descrença muito, e isso é algo que eu falo bastante nos meus vídeos aqui, quando necessário, claro, para acreditar naquela história. Você precisa ver e falar, tá bom, ela tá resolvendo tudo isso sozinha, por que não tem ninguém com ela, né? E como que ela consegue resolver, e isso em cada cena a gente pode pensar, isso que eu tô vendo agora sozinha. Ela começa a se esconder e você começa a pensar, não, mas será que ela conseguiria mesmo se esconder desse jeito? É um filme que exige essa nossa boa fé durante boa parte do tempo, e se você for pegar detalhes da história mesmo, esse filme aqui é cheio de coisas que você fala, cara, isso aqui é impossível. E isso afasta a gente do filme. Por exemplo, tem uma hora lá que ela tá sendo torturada e ela precisa dar o número de telefone de um colega de trabalho dela, né? Eu vou falar colega de trabalho aqui porque eu não sei direito qual que é a patente dele lá no exército, mas ele é um colega de trabalho, e ela dá o número de telefone do cara assim, de cabeça, né? Ela sabe de cabeça o número de telefone de um colega de trabalho. Lembrando que esse é um filme já da era dos smartphones, né? O filme se passa mais ou menos nos dias de hoje, eles têm iPhone, por exemplo, e eu pergunto pra você que tá assistindo esse vídeo, quantas pessoas que trabalham com você sabe o número de telefone delas de cor? Provavelmente nenhuma. Se esse filme pelo menos tivesse uma ação memorável, a gente acabaria esquecendo esses problemas, porque normalmente filmes de gênero têm essa vantagem. Quando eles conseguem, por exemplo, um filme de terror ser muito assustador, a gente acaba deixando passar uma coisinha ou outra de furo de roteiro, a gente acaba ignorando um pouco as facilitações daquela história. Da mesma maneira, um filme de comédia que é engraçado, a gente deixa passar algumas bobagens do roteiro. E um filme de ação, se ele tivesse cenas de ação memoráveis, a gente esqueceria esse tipo de detalhe também, mas não é o caso. Tem até alguns momentos em que a gente vê uma tentativa do filme de coreografar algumas cenas de ação em que a Jessica Alba é vista de corpo inteiro, né? Dá pra ver o rosto dela, ela tira a máscara num momento, a gente vê que é ela. Cenas sem corte em que ela executa ali algumas coreografias de luta. Eu acho essa tentativa legal, mas são 3 ou 4 momentos no filme inteiro que normalmente tem cenas de ação bastante genéricas. Outro problema do filme, na minha opinião, é que é um filme absurdamente previsível.
previsível. Assim, com meia hora de filme, ou antes disso, vai com 15, 20 minutos, a protagonista já tem uma suspeita do que ela acha que pode ser aquela organização criminosa, o que eles estão fazendo, etc. E o filme inteiro a partir daí vai ser uma confirmação atrás da outra de que aquilo que ela estava suspeitando é realmente do jeito que ela estava suspeitando. Ou seja, o filme não tenta nos surpreender, ele não tenta trilhar caminhos inesperados, ele não tenta fazer algo diferente com aquela história, ele apenas vai confirmando aquilo que a gente já sacou com 15, 20 minutos. Eu tenho falado muito que a Netflix lança filmes para preencher catálogo, né? Ela quer ter muitos filmes de cada gênero para poder ter um catálogo só seu e não precisar mais licenciar filmes de outras distribuidoras para poder competir com um catálogo muito mais rechonchudo de competidores como a Disney Plus, que tem todo o catálogo da história da Disney para colocar no seu catálogo de streaming se ela quiser. Da mesma maneira, o Max, que tem todo o catálogo de toda a história da Warner, etc. E esse é um desses filmes, eu não tenho muito mais que falar. É um filme fraco, é um filme para preencher catálogo. Quando um filme é espetacular, a gente tem muita coisa para falar. Quando o filme é uma porcaria completa, a gente também tem muita coisa para falar. Quando o filme apenas é genérico, previsível, arrastado, frouxo e sem imaginação, a gente normalmente tem pouca coisa e tudo que eu poderia falar é isso que eu falei até agora. Se vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer o que vocês acharam, se gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre, para sempre receber notificações de vídeos novos por aqui. E por hoje é isso. Um abraço, tchau!